Olá pessoal, tudo bem? Bom, para começar a nossa conversa hoje, eu queria propor uma reflexão para vocês. Para que serve a linguagem humana? Bom, por meio da linguagem, a gente interpreta o mundo à nossa volta. Por meio da linguagem, a gente compreende a realidade. Eu costumo dizer que a gente não aprende a linguagem através do mundo, a gente aprende o mundo através da linguagem. Parece que ao longo da história o nosso cérebro ele foi moldado para pensar linguisticamente. É por isso que o nosso idioma, que a nossa língua, é o sistema operacional do nosso cérebro. O nosso pensamento funciona linguisticamente. Mas, além disso, se a gente fosse apontar qual seria a maior funcionalidade, a maior finalidade da linguagem, a nossa tendência seria dizer que a linguagem permite a comunicação humana. E não existe nenhuma outra espécie que se comunica de modo tão sofisticado quanto o ser humano. Bom, vamos tentar entender então quais são os elementos básicos da comunicação? Bom, em primeiro lugar, é importante que você saiba que só existe comunicação quando há um emissor, quando existe o produtor de uma mensagem. Alguém precisa iniciar esse processo de comunicação. Além disso, claro, é necessário que haja a própria mensagem produzida pelo emissor. E, em sequência, eu preciso de um receptor, aquele a quem a mensagem se destina. Além disso, toda mensagem tem o seu referente. E o que significa referente? Esse aqui é um termo que a gente empresta da filosofia e você pode entender agora como assunto. Toda mensagem ela pressupõe um assunto. Ora, a verdade é que a comunicação humana ela é estudada em cima desses três grandes elementos, bom, ou quatro, dependendo do critério que você usar para contar, mas enfim, a comunicação humana é organizada em cima desses três elementos desde a Grécia Antiga, só que com nomes diferentes. Na retórica clássica, em vez de emissor, mensagem e receptor, você ouviria orador, discurso e auditório. Mas será que você consegue perceber que o princípio é o mesmo? Alguém que produz a mensagem, aquilo que está sendo produzido, que está sendo dito, que está sendo escrito, enfim, o auditório, aquele a quem a comunicação se destina. Eu podia empregar outros nomes. Que tal, por exemplo, falante, fala e ouvinte? Ou ainda, escritor, texto e leitor. O que eu quero que vocês saibam é que os nomes aqui não tem grande importância. O que é legal é você saber que a comunicação se ordena em cima desses três grandes princípios. Aliás, é isso que explica por que a gente tem na língua, você já parou para pensar isso? Pronomes de três pessoas. O que significa dizer que um pronome é um pronome de primeira pessoa? O que significa dizer que um pronome é um pronome de segunda pessoa? O que significa dizer que um pronome é um pronome de terceira pessoa? Ora, o pronome de primeira pessoa, o eu, é aquele que define o emissor. Ora, o pronome de segunda pessoa, o tu, é aquele que designa o receptor. O pronome de terceira pessoa é aquele que designa o referente, é o ele. Ora, qualquer língua do mundo que tem um sistema pronominal, esse sistema se organiza em cima de três elementos. O eu é aquele que fala, o tu é aquele que ouve, o ele é aquele de quem se fala, é o assunto, é o referente. De maneira que o sistema pronominal ele está ligado a esses grandes elementos básicos da comunicação. Agora, a pergunta que eu costumo fazer é a seguinte: será que a existência de um emissor, de uma mensagem, de um receptor e de um referente, será que isso basta para que haja comunicação? Não. E aí eu posso dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem isso daqui? É a abertura do Cântico dos Cânticos de Salomão, um dos livros mais importantes do Velho Testamento bíblico.
O texto diz: Osculetur mioscolo oris sui, quia melhora sunt ubera tua vino. Bom, eu imagino que nenhum de vocês é capaz de entender o que eu acabei de ler. E por quê? Parece óbvio dizer isso, mas essa versão que eu escolhi do Cântico dos Cânticos é a versão da Vulgata Latina, é a Bíblia em latim, a Bíblia oficial da Igreja Católica. Bom, se eu traduzir, eu acho que eu te ajudo um pouquinho, não é? Beija-me com os beijos de tua boca, pois teu amor é melhor do que o vinho. Pode parecer óbvio falar isso, mas você não é capaz de entender esse texto em latim. Mas é capaz de entender esse texto em português, o que significa que para duas pessoas se comunicarem, elas precisam compartilhar a mesma linguagem. Ou, como a gente costuma dizer, é necessário que, além de emissor, mensagem, referente, receptor, eu tenha o quê? Eu tenha um código compartilhado por emissor e por receptor. Sem esse código, não existe comunicação possível. Agora, esse código não precisa ser necessariamente uma língua. Ele pode ser um gesto, ele pode ser uma cor, ele pode ser uma expressão facial, desde que seja algo que permita a comunicação entre emissor e receptor. Bom, e isso basta? Ainda não, porque o emissor e o receptor eles precisam estar ainda em contato. Por exemplo, na Grécia Antiga não havia essa preocupação, porque, no final das contas, só existia comunicação face a face, quando emissor e receptor estavam frente a frente. Hoje a gente pode se comunicar à distância, pelo telefone, pela internet, pelo cinema, pela televisão, de maneira que a gente costuma dizer que um elemento importantíssimo da comunicação se torna, então, o canal de comunicação. Bom, todo o processo de comunicação, portanto, se organiza em cima de um emissor, ele produz uma mensagem, essa mensagem chega ao seu receptor. Essa mensagem pressupõe um referente, emissor e receptor precisam compartilhar o mesmo código e, além disso, eles precisam estar em contato por um determinado canal de comunicação. É por isso que, se a gente fosse ser mais rigoroso, eu poderia dizer que existem 6 elementos básicos da comunicação. E, dependendo do tipo de texto, um desses elementos vem para primeiro plano. Por exemplo, um texto que valoriza demais a primeira pessoa é um texto que valoriza o emissor. Ora, um texto que se preocupa em discutir, em falar sobre a própria linguagem, é um texto que valoriza o código. E assim por diante. Bom, eu tenho uma lista de exercícios aí para você fazer agora. Vamos ver se você compreendeu a funcionalidade de cada um desses 6 elementos básicos da comunicação? Vamos lá, pessoal.